Olá, e sejam muito bem-vindos ao primeiro capítulo do nosso curso de modelagem de problemas com Deep Learning. Nesse primeiro capítulo, nós vamos fazer uma revisão geral dos fundamentos de acerca de redes neurais, os fundamentos de Deep Learning mesmo. A gente vai falar sobre Perceptron, redes multicamada comuns. Posteriormente, a gente vai falar de redes convolucionais, de redes recorrentes e depois a gente vai falar um pouco do ferramental que a gente se propõe a utilizar no curso, que é o Keras. Lembrando que, apesar de nós nos propomos a usar um ferramental aqui no curso, se você tiver conhecimento de algum outro, preferir usar algum outro para fazer os trabalhos, isso não tem problema. Mas o que a gente se propõe a usar, caso você queira uma orientação, é o Keras. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o Perceptron e as redes multicamadas. A gente vai fazer uma revisão básica dessa que é a parte mais por trás do Deep Learning, a origem do Deep Learning. Então, especificamente do Perceptron, que nós vamos falar, e das redes multicamadas. Posteriormente, a gente vai falar também das redes convolucionais e das redes recorrentes, passando assim pelos pontos principais. Então, assim, qual que é o conceito fundamental do Perceptron? Ele foi inspirado na forma como se imagina que um neurônio funciona. Imagine que você tem um neurônio, vou fazer um desenho aqui para vocês terem uma ideia. Imagine que o neurônio funciona assim, ele tem essas ramificaçõezinhas cujo nome eu não conheço, ele tem essa cauda longa e ele tem aqui essa ponta aqui. Imagine que no neurônio ele recebe sinais através dessas várias pontas e ele emite um único sinal através dessa saída. Ele recebe vários sinais e emite um só. Essa é uma das teorias sobre a forma como os neurônios trabalham e essa é a inspiração que concebeu o Perceptron. Vamos dar um exemplo antes de eu voltar a falar dos desenhos. Suponha que você quer classificar variedades de bananas. Você tem ali uma foto, uma imagem, não, nem isso. Vamos supor que você tem o peso e, e o tamanho da banana e você quer classificar a espécie dela. Você coleta alguns dados de exemplo e você tem uma banana da terra que vai ter 120 gramas e 16 centímetros de comprimento, uma outra banana da terra que tem 114 gramas e 115 centímetros de comprimento, e duas bananas caturras, uma de 210 gramas, outra de 195 gramas, uma de 9,4 centímetros e outra de 8,1 centímetros. E você recebe os dados de uma quinta banana sem saber qual é a espécie dela, você tem que descobrir qual espécie que é. Ou seja, você tem ali os seus pesos, você tem o seu comprimento, você tem duas informações e você tem que extrair um padrão dessas informações para você poder separar os objetos para os quais você está olhando, para você poder classificar eles. Essa é a origem do Perceptron. É uma coisa que, por exemplo, se você tem um conhecimento acerca de aprendizado de máquina, é uma coisa que o aprendizado de máquina aborda muito. Tem muitos algoritmos, o KNN, a árvore de decisão, muitos, que lidam exatamente com esse tipo de problema. Como classificar um objeto? Nesse caso, de forma binária, você tem duas classes e quer escolher qual delas é a do objeto. O Perceptron é um algoritmo que foi desenvolvido, é uma técnica que foi desenvolvida para fazer isso sem que você necessariamente encontre esse padrão. Da mesma forma como os algoritmos de aprendizado de máquina. Mas ele é uma ferramenta mais poderosa. Então, primeiramente, vamos passar pelo algoritmo do Perceptron. Vamos fazer uma passada geral para vocês entenderem como que o código, vamos dizer assim, funciona, para eu passar para vocês a ideia por trás. Eu acho que passando pelo código primeiro é mais fácil de entender. Pausem o vídeo se for necessário para vocês lerem o algoritmo. Imaginem que no primeiro momento você vai multiplicar. Nesse caso, eu escrevi aqui pixel pensando que você poderia ter uma foto de uma banana, mas vamos riscar isso aqui no primeiro momento. Você vai multiplicar cada informação, cada dado que você tem por um número inteiro. Por exemplo, você vai pegar o peso da banana e multiplicar por um número qualquer, você vai pegar o tamanho da banana e multiplicar por um número qualquer.
Esse número inteiro pelo qual você multiplica o seu dado é o peso da sua rede, não é o peso da banana, é o peso da sua rede. Então, olha só, você tem aqui uma informação que é, por exemplo, o tamanho da banana em centímetros. Você tem aqui uma segunda informação que é o peso da banana em gramas. Você multiplica esses centímetros por um valor que eu vou dar um nome de W1 e você multiplica o G por um outro valor que eu vou dar um nome de W2. E depois de você multiplicar esse por esse e esse por esse, você soma os resultados aqui, ou seja, você soma centímetros vezes o peso 1 mais gramas vezes o peso 2. Faz isso. Aí, a partir daí, se o número resultante dessa soma, porque esse peso não precisa ser positivo, ele pode ser, por exemplo, maior que zero, ou ele pode ser menor que zero. Se o resultado dessa soma for maior que zero, você vai retornar o valor 1. Caso contrário, você vai retornar o valor menos 1. E aí você define arbitrariamente, não, eu quero, ó, 1 para mim vai ser a banana da terra e menos 1 para mim vai ser banana caturra, ou não é banana da terra. Lembre que nesse caso nós estamos falando de um classificador binário, que ele escolhe uma de duas classes. Então, assim, nesse primeiro momento, eu não tenho nada. Eu tenho um algoritmo que faz umas multiplicações assim que não tem muita lógica, não tem muito sentido num primeiro momento. Você multiplica um valor por um número, outro valor por outro número, soma, e se o valor deu tal, você extrai essa... Você fala que ele é uma coisa e você fala se ele é outra. Caso contrário, você fala se ele é outra. Beleza. Então, eu tenho ali uma coleção de um monte de medidas de peso e tamanho de bananas, eu vou jogar nesse algoritmo e, como eu estou fazendo uma multiplicação por valores de W por pesos aleatórios, eu não vou conseguir classificar nada, vai dar qualquer coisa. Vai ter várias bananas da Terra que vão aparecer como 1, várias bananas da Terra que vão aparecer como menos 1, eu não tenho uma identificação nenhuma do que está acontecendo ali. A questão é, como que o perceptron funciona? Como que eu saio dessas multiplicações que não tem muito sentido, que são aleatórias, para uma multiplicação que sempre no final vai me dar a classificação correta? A questão é, se eu faço a multiplicação e 1 eu quero que seja banana da terra, se eu faço a multiplicação e o resultado dá 1, perfeito. Caso contrário, o que eu vou fazer é ajustar os meus pesos. O que é ajustar o meu peso? Se eu quero que o resultado seja 1 e o resultado deu menos 1, eu vou aumentar o valor dos meus pesos. Se eu quero que o resultado... Eu peguei uma banana caturra, o resultado tem que ser menos 1, e eu encontrei o valor 1, eu vou diminuir o tamanho, o valor dos meus pesos. Ou seja, para cada resultado errado que essa multiplicação dá, eu faço um ajuste no meu peso para que esse resultado fique mais próximo do correto. E eu repito isso sucessivamente, até eu passar por toda a minha entrada, e daí eu passo por toda a minha entrada de novo, e de novo, e de novo, até que esses ajustes vão ir convergindo para um classificador correto. Para um classificador que vai sempre dizer que banana da terra é 1 e banana caturra é menos 1. Isso ainda não passa muita confiança. Porque, eu disse para vocês basicamente, ó, você tem esses valores, você multiplica ele por uns números aleatórios, e vocês vão ajustando um pouquinho esses números aleatórios conforme vocês vão errando, até vocês acertarem, e pronto, você tem um classificador. E isso é uma coisa assim, quem disse que eu vou ter classificador? Eu posso ficar multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e não chegar a lugar nenhum nunca. E nunca acertar os valores, porque isso é uma coisa meio a esmo que eu estou fazendo. E é nesse ponto que o perceptron é interessante, porque eu não vou entrar na matemática por trás do perceptron, porque a gente está fazendo uma revisão mais rápida aqui. Mas o que o perceptron faz quando você vai ajustando os seus números e fazendo essas diferenças, o que o perceptron faz, pensem assim, para vocês terem uma intuição da coisa. Ele pega um valor X que eu tenho de um peso,
um valor X de um fator que eu tenho, no caso, por exemplo, pode ser o tamanho em centímetros, e multiplico por um peso. Aí eu somo pela multiplicação de um segundo valor y e multiplico por um outro peso, e assim sucessivamente. Ora, lembrem do ensino médio, quando o pessoal fala que ax mais b é a equação que faz uma reta. Essa intuição é parecida com essa equação. Reparem como essas duas equações são semelhantes. A diferença é que aqui tem duas dimensões só, o a e o b, e aqui vai ter o x, o y, uma terceira e mais dimensões, mas assim, o que o perceptron faz é ajustar esta reta que nós temos aqui para que ela separe os meus dados de um tipo dos dados de outro tipo. Em resumo, o perceptron ele vai fazendo essas somas e na medida que ele vai fazendo essas somas, ele encontra uma reta capaz de separar uma classe de objetos da outra. Finjam que isso é uma reta, por favor. Então, assim, de novo, não vou entrar na matemática, isso ainda exige um pouco de fé para vocês acreditarem que isso funciona. Mas pensem nessa intuição. Você insere os valores, multiplica pelos pesos e vai ajustando na medida que você vai errando até você começar a acertar todos. E o que o perceptron vai fazendo é, ele tem uma reta lá, que é com pesos aleatórios, e ele vai ajustando essa reta até encontrar uma reta que separe os seus objetos. Muitos algoritmos de aprendizado de máquina também funcionam com um princípio parecido, de encontrar uma reta que separe seus objetos. O perceptron funciona assim, ele encontra essa reta para você. E, lembra do desenho do neurônio? É mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Você tem cada valor da entrada aqui, você multiplica cada um por um peso, e você soma todas as entradas. Pensem que essa aqui é a parte maior do neurônio, e aqui é aquela cauda dele. E, ao final, depois de fazer a soma das entradas, você aplica sobre elas uma função de ativação, que é o que eu falei lá atrás, que se o meu valor for maior que 0, vai ser 1. Se for menor que 0, é menos 1. Isso é uma função de ativação. É você transformar o seu valor aqui de entrada em um valor binário. No caso, como nós estamos lidando com um problema de classificação. Você transformar o seu valor de entrada em um valor que você vai interpretar na sua saída como um valor que você quer.